A parte inferior do seu rosto é sem dúvida um dos fatores mais importantes para a aparência geral. Algumas pessoas dizem que é mais importante do que os olhos, outras colocam logo abaixo deles. Mas esse não é o tema de hoje. Quando se fala na parte inferior do rosto, a primeira coisa que vem à mente é o maxilar, e como deixá-lo mais largo. Mas o que muitos caras não sabem é que a largura do maxilar e do pescoço estão conectadas e afetam a atratividade um do outro. Como esse assunto não é muito discutido, eu achei que seria interessante fazer isso aqui. Bem-vindos de volta, meu nome é Ian. Meu canal fala sobre as mudanças na dinâmica intersexuais e como a aparência vem tomando cada vez mais espaço nessa dinâmica. Vamos falar da importância da largura zigomática, as maçãs do rosto. Depois vamos explorar a relação entre a largura do pescoço e do maxilar. Se quiser apoiar o canal e receber uma análise personalizada da sua aparência, com dicas para melhorar sua estética, o link está na descrição. Alguns caras conseguem ser atraentes ou pelo menos acima da média, mesmo sem um maxilar muito largo. Isso acontece principalmente com aqueles que se encaixam no perfil pretty boy, ou garotos bonitos. O segredo está na proporção entre a largura do maxilar e a largura das maçãs do rosto, o zigomática. Aqui temos alguns dados estatísticos sobre a largura do zigomático, medidos com um paquímetro. Os valores estão disponíveis em centímetros e polegadas, então pode pausar o vídeo para analisar com calma se quiser. Nosso objetivo é encontrar as proporções ideais para os dois tipos de aparência, a dos pretty boys e a dos rostos mais masculinos. Para a versão mais masculina, buscamos o maior tamanho possível antes de atingir o ponto onde o excesso começa a prejudicar a atratividade. Já para os pretty boys, o foco é o tamanho mínimo necessário para ser considerado bonito nesse perfil. Claro, sempre existem exceções. Alguns caras que têm medidas masculinas tão marcantes compensam isso com outros traços. Então vamos começar analisando o maxilar. Para definir as proporções masculinas ideais, vamos usar como exemplo o modelo Mário Rodrigues, que tem uma proporção de 0,95, enquanto para os pretty boys podemos usar o modelo Chico Lokowski como referência, que tem uma proporção cerca de 0,86. Agora que entendemos a relação entre a largura das maçãs do rosto e o maxilar, vamos passar para a relação entre a largura do maxilar e o pescoço. Quando falamos de pescoços, estamos focando apenas na visão frontal, ou seja, na largura aparente do pescoço. Infelizmente não há muitos dados precisos sobre isso, mas você pode calcular o tamanho ideal do seu pescoço convertendo essa largura em circunferência. Basta usar um cálculo simples, onde a largura do pescoço funciona como um diâmetro. Agora a proporção entre o maxilar e o pescoço pode ser um pouco complicada. Se o pescoço for muito largo, pode não ficar esteticamente bonito, a menos que você seja um boxeador. Um bom exemplo disso é o Mike Tyson no auge. Ele tinha uma relação muito agressiva entre a largura das maçãs do rosto e a largura do pescoço, resultando em uma proporção de 1. Isso, como eu disse, não é ideal, nem sempre fica atraente. Mas recomendo para um visual harmonioso, o que é a relação entre a largura zigomática, maçãs do rosto e a largura do pescoço, fique entre 0,84 e 0,85. Além disso, o ideal é que essa medida se alinhe com a largura do maxilar. Agora vamos aprofundar um pouco mais, explorando as proporções e medidas que fazem o maxilar se projetar para frente. Ele pode parecer mais atraente e contribuir para um perfil lateral ideal. Só para deixar claro, este vídeo não é sobre cirurgias ou métodos naturais para melhorar o maxilar, mas sim um estudo teórico sobre a estética facial. Como de costumes, vamos dividir o vídeo em partes. Uma rápida recapitulação sobre a projeção maxilar superior, a importância do E-plane e o conceito de crescimento para frente. E por fim, uma discussão se o crescimento para frente pode ser medido. Então vamos recapitular o que é a projeção do maxilar superior. O maxilar é fundamental para influenciar várias características do terço médio do rosto, incluindo as bordas infraorbitais, que impactam na aparência dos olhos, o dorso nasal, que permite a harmonia do nariz, e a área da maçã do rosto, que contribui para a estrutura facial. O maxilar bem projetado proporciona uma transição suave entre a maçã do rosto e a parte posterior do nariz quando vista do perfil. Por exemplo, veja este caso. O indivíduo apresenta um equilíbrio perfeito entre o zigomático e a base do nariz. Agora compare este outro exemplo, onde há uma separação muito marcada entre essas áreas. A diferença está na inclinação do osso e ao redor da abertura nasal. Quando o maxilar é bem projetado para frente, os olhos afunilam em direção ao nariz. Já quando a projeção é fraca, os olhos laterais do maxilar permanecem paralelos, criando uma aparência menos estruturada. O que é o E-plane e por que ele é importante? O E-plane é o plano estético de Ricketts, mede a posição ideal dos lábios em relação ao nariz e ao queixo. Para calcular, traçamos uma linha reta da ponta do nariz até a ponta do queixo. O lábio inferior deve ficar cerca de 2 mm atrás dessa linha.
O lábio superior deve ficar cerca de 4 mm atrás. Aqui temos 3 exemplos para ilustrar. Maxilar bem projetado, mas o E-plane fraco. Os lábios ultrapassam a linha, dando uma impressão de queixo retraído. O E-plane ideal, mas o maxilar é fraco. Os lábios são bem posicionados, mas o maxilar não projeta adequadamente. Exemplo 3. E-plane ideal com maxilar projetado. Essa é a combinação perfeita, resultando em um perfil lateral atraente. Em termos gerais, caucasianos costumam ter dentes menos proeminentes, narizes mais projetados e queixos mais definidos, o que leva a um E-plane mais equilibrado. Isso pode explicar porque essa proporção é frequentemente associada a padrões estéticos ocidentais. Podemos medir o crescimento para frente? Há uma teoria que sugere que o crescimento facial pode ser medido, mas a falta de estudos concretos torna essa ideia questionável. No entanto, uma forma prática de avaliar o desenvolvimento para frente é analisar a largura e a profundidade do rosto. Para isso, usamos a proporção de profundidade facial para a altura. A altura facial que é medida pelo ponto nasal até a linha entre o queixo do lábio inferior, e a profundidade nasal, medida na base nasal, subnasália até a parte inferior da orelha, o tragus. Avaliamos essa proporção em celebridades consideradas atraentes e encontramos os seguintes valores. Margot Robbie. A proporção de profundidade e altura dela é de 1.32, Jordan Barish, 1.32, Chanel Aman, 1.18, Dolph Lundgren, 1.26 e Francisco Lokowski, 1.14. Com isso, podemos definir uma faixa atrativa entre 1.14 e 1.32, sendo que a proporção ideal gira em torno de 1.25. Falamos sobre a largura, a profundidade e a altura lateral, e agora vem a cereja do bolo, o ângulo da mandíbula, também conhecida como ângulo gonal. O que é o ângulo da mandíbula? O ângulo gonal é formado por várias características importantes. Primeiro temos o ramo mandibular, que é essa parte que destaca o osso da mandíbula. Ele ajuda a dar força na mandíbula e sua altura influencia diretamente no formato do rosto, dependendo deixá-lo mais alongado ou oval, ou mais curto ou quadrado. Isso impacta a aparência masculina do maxilar e até na percepção do dimorfismo sexual. Depois temos o corpo mandibular, também tem um papel importante na estética do terço inferior. O ideal é que ele seja bem definido, sem deformações, e tenha uma boa projeção. Isso significa que ele não deve ser muito retraído em relação ao nariz, pois isso pode criar um aspecto de queixo fraco ou mandíbula pouco pronunciada. E finalmente, o ângulo da mandíbula, que é formado pelo encontro do ramo mandibular com o corpo da mandíbula. Esse ângulo pode variar de 90 graus a 140 graus, sendo que a média da população gira em torno de 128 graus, para as mulheres e 126 para os homens. Quanto menor é o ângulo, mais quadrado e masculino o rosto parece. Quanto maior, mais arredondado e delicado. Como o ângulo da mandíbula afeta sua aparência, o ângulo gonal define se sua mandíbula terá um formato mais quadrado e marcado ou mais suave e arredondado. Para entender melhor, vamos ver alguns exemplos. Um ângulo muito fechado de 90 a 100 graus pode deixar a mandíbula larga, mas de uma forma exageradamente quadrada, criando um visual muito anguloso e artificial. Por outro lado, o ângulo muito aberto, acima de 125 graus, resulta em uma mandíbula mais inclinada, fina e pontuada, o que pode dar um aspecto menos masculino e mais alongado ao rosto. Já os ângulos ideais variam entre 114 graus e 118, pois criam um equilíbrio perfeito entre projeção, contornos marcantes e um terço inferior esteticamente agradável. Como deu para perceber, o ângulo da mandíbula tem um impacto significativo no perfil frontal da lateral do rosto, sendo um dos fatores mais determinantes na atratividade masculina. Como melhorar o ângulo da mandíbula? Isso depende muito do que está influenciando o seu ângulo atual. Aqui estão algumas opções. Reduzir o percentual de gordura corporal pode ajudar a revelar melhor a estrutura óssea da mandíbula. Ortodontia ou correção dentária pode influenciar a posição em maxilar e melhorar o alinhamento. Procedimentos estéticos como preenchimentos podem dar uma projeção e definição no ângulo. Cirurgia de aumento de ângulo da mandíbula, que utiliza implantes para modificar a estrutura óssea e alcançar um formato mais harmonioso. Aqui são um dos exemplos de pessoas que passaram por esses procedimentos e tiveram bons resultados. E aí, o que você achou do assunto? O maxilar, mandíbula, ramos e queixo definem a sua atratividade? Ou você acha que existem outros aspectos que podem influenciar também? Deixe suas opiniões nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal! Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis.
Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.